O assunto das últimas horas é esse: Memphis Depay foi oferecido ao Flamengo. E aqui neste vídeo você vai saber de todos esses detalhes e se existe uma possibilidade do Flamengo contratar o holandês que atualmente está jogando no Corinthians. Ainda mais, nesse vídeo a gente vai falar sobre o pós-jogo do Flamengo. Se classificou para as oitavas de finais da Copa Libertadores, porém devendo demais. Futebol, ó, minúsculo, tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Então já chega sentando o dedo no like. Já peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. É só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se, que você não paga nada e ajuda muito o nosso canal, tá bom, galera? Bom, o assunto das últimas horas é Memphis Depay oferecido no Flamengo. Que Gustavo, que história é essa? Ele não tá jogando lá no Corinthians, ele não é do Corinthians, o Corinthians não contratou ele. Que história é essa que ele se ofereceu para o Flamengo? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte: o intermediário Frederico Carvalho, ele que foi responsável por trazer o Memphis Depay para o Corinthians, ele deu uma entrevista na rádio Bandeirantes, famosa rádio lá em São Paulo, e ele disse que o Memphis Depay se ofereceu para jogar no Flamengo antes de fechar o contrato com o Corinthians. Mas Gustavo, por que não deu certo a vinda do Memphis Depay para o Flamengo? Bora lá, eu vou te mostrar aqui esses detalhes, ó. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o intermediário Frederico Carvalho revelou que o atacante holandês Memphis Depay, por meio de agentes, procurou o Flamengo. De fato, houve a procura. O jogador pediu um salário de 3,7 milhões por mês e um contrato de 27 meses. A conversa foi em setembro de 2024, ou seja, ano passado, no final do mandato do Rodolfo Landim. Além disso, a pedida incluía bônus por convocação para a seleção holandesa e por gols pelo Flamengo e também pela Holanda. Ou seja, se ele fosse convocado para a seleção holandesa, ele ganhava um valor. Se ele fizesse um gol na seleção holandesa, olha, não é nem gol pelo Flamengo, é gol pela seleção holandesa, também ele ganhava um valor, além de marcar gols com a camisa do Flamengo. O Flamengo entendeu que o custo seria na casa dos 4 milhões de reais por mês. A diretoria avaliou o alto custo e o histórico de lesões do atacante e descartou a contratação. A proposta financeira nem foi levada ao ex-presidente Rodolfo Landim. Depois, Memphis Depay fechou com o Corinthians por cerca de 3 milhões de reais por mês, mais bônus. Pô, o Depay, ele estava com a cabeça onde? Do Flamengo aceitar esse tipo de contrato dele? Primeiro, ganhando mais de 3 milhões de reais por mês, e segundo, com esse bônus aí, se ele fosse convocado, ia ganhar um valor. Se ele fizesse um gol pelo Flamengo, também ia ganhar um valor. Um gol pela seleção holandesa, que não tem nada a ver com o Flamengo, ele também iria ganhar um valor. Pô, tá de brincadeira, cara. Ainda bem que a diretoria do Flamengo antiga não fez essa loucura. E o Corinthians, que tá quebrado, que não tem dinheiro, que deve todo mundo, aceitou esse contrato do Memphis Depay. Graças a Deus que no Flamengo tem isso e tomara que continue com essa atitude de pezinho no chão, né, galera? Porque o Flamengo é muito grande e não pode ser administrado por irresponsáveis, tá bom, pessoal? Mudando de assunto, galera, bora falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Pô, sinceramente, antes da bola rolar, eu pensava que o Flamengo iria golear o Deportivo Táchira, porque tinha vários quesitos, várias justificativas, os ingredientes estavam preparados para uma goleada. Primeiro, o Flamengo precisava da vitória para avançar para a fase das oitavas de finais da Copa Libertadores. Segundo, mais de 70 mil pessoas no estádio do Maracanã. A torcida lotou, esgotou os ingressos. Terceiro, o Táchira é um time muito fraco. Não tinha vencido nenhum jogo na Copa Libertadores da América nessa atual temporada. Não tinha feito nenhum ponto. Ele nem empatou. Tinha 0 pontos. Os jogos que ele fez, todos os jogos ele perdeu e não fez nenhum ponto. Ou seja, tudo levaria a crer que iria ser uma goleada. Mas não foi isso que aconteceu, galera. O primeiro tempo do Flamengo, principalmente, foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu senti os jogadores muito
querendo decidir logo a jogada, sabe? E acho que isso atrapalhou. E além disso, tecnicamente os jogadores estavam muito abaixo mesmo, ficaram devendo demais. No segundo tempo, naquela pressão, o Flamengo conseguiu fazer o gol de bola parada, que eu acho que aquela jogada do cruzamento perfeito do Luiz Araújo para o toque do Léo Pereira, acho que foi uma jogada trabalhada, porque o Léo Pereira vem de trás, sem marcação, e entra ali na área rasgando tudo sozinho. Acho que foi treinamento, e aquela bola do Luiz Araújo foi perfeita, e o Flamengo conseguiu aí a classificação. O Luiz Araújo, na minha opinião, um dos melhores jogadores da partida. Mas se não fosse o Rossi, a gente estaria eliminado da Copa Libertadores na fase de grupos. Porque no final do jogo, o Rossi fez uma defesa espetacular dentro da pequena área, a queima-roupa, e evitou o gol do Tátira, que seria o gol de empate, e logicamente seria o gol que eliminaria o Flamengo dentro do Maracanã, meu filho. Aí, se o Flamengo tivesse eliminado dentro do Maracanã, seria uma vergonha mundial, e até o Ancelotti estava lá vendo, e eu demitiria todo mundo, não queria nem saber, todo mundo ia embora. Para a próxima fase, tem que melhorar muito. Se jogar esse futebolzinho agora no próximo campeonato, que é o Sub-Mundial de Clubes, não passa nem da primeira fase. E olha, falando no Mundial de Clubes, o América do México vai disputar contra o Los Angeles a vaga do grupo do Flamengo. Se o América do México jogar, ganhar o seu jogo e entrar no grupo do Flamengo, esse grupo vira o grupo da morte, tá? Porque o América do México vem com 3 títulos consecutivos de campeonato mexicano. Chegou na final agora, poderia ganhar o 4º título, mas não ganhou no último final de semana. Então, o Flamengo que abre o olho, que coloca suas barbas de molho, porque senão, se o América passar no grupo, olha, o negócio vai, a chapa vai esquentar. Mas enfim, agora é respirar. Os jogadores têm que ter a ciência que precisa melhorar. Eu acho que a entrevista do Gerson pós-jogo foi muito legal. Ele falou que o Flamengo, eles têm que melhorar. O Flamengo precisa melhorar, eles vão melhorar. No final do jogo, eu vi alguns jogadores com raiva. Eu vi o Léo Ortiz saindo pro vestiário com muita raiva. Então, esse é o espírito. E espero muito que melhore. Espero muito mesmo. Porque se jogar essa bolinha nas oitavas de final, vai ficar pelo meio do caminho. Porque a gente pode pegar Palmeiras, a gente pode pegar, deixa eu ver, o São Paulo, né? Eles também não querem pegar a gente, logicamente. Porém, são times que estão ali como primeiro colocados e podem ser os possíveis adversários do Flamengo. Mas, enfim, espero que melhore nas oitavas de finais da Copa Libertadores, porque precisa jogar mais. Para quem, se quiser ganhar o título da Libertadores, precisa jogar muito mais. Tá bom, galera? Tô ficando por aqui. Um forte abraço para você e até mais.